Bem-vindo! Começa agora mais uma Estação Saúde aqui pela Unisul TV. No programa de hoje, um assunto em alta no país. Um estudo do Ministério da Saúde mostrou que mais de 40 milhões de brasileiros sofrem de hipertensão. A doença atinge 63% dos idosos e o número tem aumentado a cada ano. Mas se engana quem pensa que a hipertensão ou pressão alta, como é conhecida, é doença de velhos. Os registros indicam que nos jovens e até nas crianças ela pode ser diagnosticada. A doença que pode levar à morte também é um dos grandes fatores de risco para o derrame cerebral, que está entre as principais causas de óbito no Brasil. Para trazer orientações sobre este assunto, eu recebo hoje aqui no estúdio o Dr. Rolando Gomes da Silva, ele que é cardiologista. Ainda no Estação Saúde desta semana tem orientações de saúde com o Dr. Mário Caporal. Você confere também dicas de beleza e sempre informações sobre alimentação mais saudável. O Estação Saúde começa agora. Continue ligado no nosso programa. Doutor Rolando, muito obrigado pela participação. Seja bem-vindo. Em primeiro lugar, eu quero agradecer de estar aqui e falar sobre hipertensão, que é talvez, como você já mostrou no início, a doença que tende a se agravar com o passar do tempo. E cada vez mais o diagnóstico da hipertensão precisa ser controlado. A ponto que, já há alguns anos, a hipertensão foi considerada como um problema de saúde pública, devido à sua alta incidência e à sua gravidade. Vamos estar à sua disposição para... Tá joia, muito obrigado. Conversar. Seja bem-vindo. Doutor, quem é considerado hipertenso? Quem pode ser enquadrado aí na questão de ter pressão alta, para começar? Bom, a hipertensão ela foi padronizada, foi estandartizada pela Sociedade Brasileira de Cardiologia como sendo todos aqueles pacientes que mantêm a pressão acima de 14/9 constante. Então eu posso dividir a pressão em normal quando com uma pressão ótima, quando a pressão vai de 120 a 80. De 130 a 85, vamos dizer, seria normal. E de 135 até 140 como normal alta. E acima de 140/80, nós vamos estar tratando com a hipertensão. Então, a hipertensão, dependendo do valor, eu posso classificá-la em estágio 1, estágio 2, estágio 3 ou estágio 4, ou estágio 3. Então, o que acontece? Se minha pressão, eu tenho uma pressão sistólica mantida em 140 até 159, eu tenho estágio 1. De 160 a 170, estágio 2. E estágio 3, quando está acima de 180. E a hipertensão pode ser também classificada como isolada quando só tem a pressão máxima aumentada, acima de 14. Doutor, a pressão, ela, claro, pode variar durante o dia, né? A pessoa pode ter uma pressão normalizada, o normal 12/8, vamos dizer assim, os índices abaixo, como o senhor falou, de 14, mas essa pressão pode variar. Isso pode indicar que a pessoa tenha hipertensão ou não? Como é que a gente faz essa diferença, doutor? Bom, a pressão, isso é algo que precisa ser colocado, porque as pessoas acreditam que a pressão ela é fixa em torno de 12/8 nas 24 Exato. horas. Isso é um erro de interpretação, porque o próprio metabolismo, o efeito circadiano do nosso organismo faz com que a pressão ela varie enormemente durante o dia. Então, nesse horário, se nós considerarmos nossa pressão agora às 18 horas, ela está no valor X, mas se eu for jantar, ela vai subir, porque a pressão vai suprir as minhas necessidades. A primeira necessidade é fazer a digestão. Então a pressão sobe. Então eu poderia chegar, estava em 12, vai 13, 14. Mas se eu pego no sono, durmo, a minha pressão vai cair em relação ao 12, 20 a 30, até 30% durante o meu sono. E quando eu acordo pela manhã, ela volta a subir. E caindo no final da manhã. E subindo novamente depois
com o estômago cheio. Isso seria considerado normal? Isso é normal. Isso é o efeito circadiano da pressão. Isso não tem nada a ver com doença. Isso é fisiológico normal. O problema é quando se mantém alto, é isso, doutor? A pressão, isso. Quando a pressão se mantém elevada, aí sim nós estamos diante de um problema sério. Vamos falar de sintomas, doutor. O que acontece no organismo de uma pessoa que tem pressão alta, que é hipertenso? Quais são os sintomas iniciais, doutor? Bom, a pior coisa da hipertensão é que ela, em 90%, ela é assintomática. Esse é o maior problema da doença. Daí ela se chama de uma doença silenciosa. Então, é uma doença que o indivíduo, como não sente, não trata direito. Então, a hipertensão é uma doença que vai evoluindo e, às vezes, a pessoa não sente nada. É comum você, em consultório, você notar, eu sei que a minha pressão está alta. Eu sei que isso... Mas, normalmente, há um erro de interpretação. Por exemplo, se eu estou com dor de cabeça porque eu estou com um problema visual, um problema de coluna, eu estou desidratado, eu estou com algum problema, eu estou com dor de cabeça, a minha dor de cabeça vai me gerar um estado de ansiedade. O estado de ansiedade vai me aumentar a pressão. Porque se fosse ao contrário, é o seguinte, toda vez que a minha pressão tivesse alta, eu teria dor de cabeça. E isso não acontece. Porque nós não temos no organismo, infelizmente, um regulador, um termômetro, um barômetro, que passou dos 140, dispararia uma luz. Isso nós não temos. Seria ótimo. Isso seria ótimo, mas nós não temos essa situação. Tá certo. Doutor, a gente já volta a conversar sobre o assunto, inclusive a gente vê imagens aí, a gente vai já voltar a conversar também um pouco mais sobre a questão da hipertensão, de como prevenir também, que eu acho que é o grande foco nosso do programa de hoje. Agora a gente faz uma pausa no assunto e vamos falar de cuidados com o visual. Confira agora no nosso quadro Dicas de Beleza. Hoje, dicas para cuidados com as unhas. A beleza começa pela boca. Em primeiro lugar, é importante ter uma alimentação saudável e balanceada. Se seu corpo estiver com quantidades ideais de aminoácidos, vitaminas e sais minerais, as unhas crescerão fortes. Sem exageros, unhas também precisam respirar. Isso acontece porque o uso frequente de esmaltes leva à desidratação da lâmina da unha e causa separação de suas camadas. Quando o esmalte começar a descascar, aproveite para retirá-lo e caprichar na hidratação das mãos e unhas. A limpeza pode ser feita com uma escovinha de cerdas macias. Nunca retire toda a cutícula, que é uma proteção da pele. Afaste-a e retire só o excesso. Na manicure, o principal cuidado é se certificar que o material utilizado foi devidamente esterilizado em autoclave. Isto evitará contágio por bactérias e vírus, como da hepatite B e da AIDS. Dicas de Beleza tem o apoio da Edifarma, Drogaria e Farmácia. O Altamir Guimarães, em frente ao Colégio Mauá. Telefone 3626-7342. Com essas orientações, o Estação Saúde vai para um breve intervalo e voltamos já. No próximo bloco, nós vamos trazer mais informações sobre o nosso tema de hoje, hipertensão. A gente encerra esse bloco mostrando o VT de uma campanha promovida pelo Ministério da Saúde, também sobre o tema. A gente fica com esse VT e no próximo bloco a gente volta a conversar um pouco mais. Não saia daí, nós já voltaremos. Uma vida melhor depende das suas escolhas. Você pode escolher comer ou se alimentar. Você pode escolher andar pouco ou andar mais e aproveitar o caminho. Você pode escolher colocar muito sal ou sentir o gosto real dos alimentos. Você pode escolher se cuidar depois ou começar agora. Prevenir a hipertensão é uma escolha, só depende de você.